Pronto, agora sim. Beleza. Então, na semana passada, discutimos as grandes navegações e foi devido às grandes navegações que a gente tem a chegada dos portugueses ao Brasil e o início do processo colonial. Então, quando a gente se inicia, né, num processo colonizatório, nós iremos anexar uma grande parte da cultura europeia. Isso porque essa cultura europeia ela era imposta, ela era colocada à força para os habitantes do território, no caso, os nativos, ou simplesmente índios. Tá? Havia, né, um sistema colonial, né, de dominação, de opressão muito forte aos povos do Brasil. Então, primeira questão é a gente abordar como é que era efetivamente o tipo de colônia que o Brasil foi de Portugal. O Brasil foi uma colônia de exploração. Isso porque a principal função do Brasil de 1500 até 1822 era garantir a política mercantil portuguesa. Em linhas gerais, o Brasil ele tinha que fornecer gêneros, o Brasil tinha que mandar a matéria-prima para Portugal poder devolver em produto manufaturado para o Brasil. Então, o Brasil ele era uma colônia que ele era basicamente muito explorado. Tá? E as principais características desse momento, né, desse momento colonial, são a formação das plantations. Né? Que seriam as plantations? Seriam locais onde haveria a monocultura, haveria a exportação dos gêneros agrícolas, o latifúndio, que é exatamente a grande propriedade rural. A gente vislumbra, né, uma fazenda produzindo com escravos, trabalhando, sendo obrigados a trabalhar. Né? Então, basicamente uma estrutura arcaica, né? Uma estrutura bem peculiar. Beleza, galera? Então, latifúndio, grande propriedade agrícola e o escravismo. Aí, olha só, essa escravidão, ela tem alguns momentos importantes. Na primeira fase, que é a fase pré-colonial, não se notabiliza uma escravidão dos indígenas, e sim um escambo, ou seja, e sim uma troca de gêneros, uma troca de trabalho, produto e trabalho. Então, exemplo, o índio, ele fazia um serviço e ele ganhava um pagamento, só que o pagamento não era em dinheiro, era o pagamento em coisas inúteis para os portugueses, como facões, machados, espelho, roupas, brincos, acessórios em geral. Tá? Então, durante esse primeiro momento, a gente tem uma relação de escambo com o nativo. Escravidão, num conceito que nós estamos acostumados, é quando o africano vem para a América trabalhar como uma mercadoria, como uma peça. Tá? Então, vocês têm que ficar antenado nisso aí. No início, no período pré-colonial, no próximo slide eu vou explicar melhor, o índio ele trabalhava em troca de algum presente, né? Algum escambo, não tinha dinheiro. E a última característica é o pacto colonial, que era o monopólio de comércio da metrópole sobre a colônia. Ou seja, a colônia ela só pode comprar e vender para a metrópole.
os produtos. Enquanto a metrópole, ela tem a liberdade de comercializar com outros países da Europa. Porém, a colônia, ela só pode comercializar com a sua metrópole, vamos dizer assim, tá ok? Então, galera, isso é importante, tá? Essas características são importantes porque são as características das plantations. Lá na folhinha, no material, tem uma parte específica falando dos plantations, tá? Então, se liga na dica aí que é importante. Olha só, pessoal, basicamente, essa era a estrutura da colonização brasileira em relação a Portugal. Metrópole, Portugal. Colônia, Brasil. Observa a setinha de cima. Envio de matéria-prima. Exemplo, o Brasil enviava para Portugal o pau-brasil. Quando chegava em Portugal, esse pau-brasil ele era transformado, ele era manufaturado. E aí ele virava tinta para pintar tecidos, ele virava móveis, ele virava navios. Isso é manufaturar. É você transformar um produto, né, transformar, melhor dizendo, a matéria-prima em um produto final para o consumo. Utilizando através do monopólio, da exclusividade desse ou de outro produto qualquer. Eu citei pau-brasil porque é logo a fase de início, mas depois a gente entra no período colonial, onde a produção ela é feita através do açúcar, né? Ela é feita depois através da mineração e por aí vai. Então você tem um monopólio, o direito da colônia, o direito da metrópole exercer o domínio sobre a colônia. Galera, eu gostaria muito que vocês participassem agora, pelo menos um de vocês. Vou ficar muito feliz. Monopólio é uma das características que eu pedi para vocês darem uma força a mais. Monopólio é uma característica de uma importante época econômica, né? Uma importante fase do capitalismo. Então, essa fase desse capitalismo é a fase onde a gente tem o monopólio, é a fase onde a gente tem o intervencionismo, é a fase do protecionismo alfandegário, é a fase do metalismo. O conjunto dessas características formam qual tipo de capitalismo? Qual modelo capitalista? Isso eu disse na semana passada e informei para vocês que isso é muito importante. Então, nossa segunda aula, a galera ainda fica um pouco com vergonha de participar, né? Quando eu falo de monopólio, quando eu falo de balança comercial favorável, quando eu falo de protecionismo, de intervencionismo e de metalismo, eu estou falando de uma fase do capitalismo que é chamada de mercantilismo. Tá? Então, dentro dessa estrutura mercantil, a metrópole utilizava o monopólio frente à colônia. Conceito básico para a gente poder entender a relação Brasil e Portugal, beleza? Essa é a fase pré-colonial, é a fase onde Portugal não enxerga o Brasil como algo de suma importância. O Brasil para Portugal, ele está em outro patamar, né, um patamar mais baixo em relação às Índias. Então, por exemplo, o Brasil ele só vai oferecer a Portugal, nesse momento aí de 30 anos, o pau-brasil. Enquanto Portugal está muito mais interessado na economia asiática, nas especiarias. Então, o Brasil, como eu coloquei ali no slide, o Brasil ele está em segundo plano, porque o primeiro plano
é as Índias. E mais, o Brasil não oferece logo de início os metais preciosos. Então, o fato de não ter metais preciosos impossibilita Portugal iniciar o seu metalismo. Então, Portugal deixa o Brasil de lado, deixa o Brasil em outro patamar e vai continuar exercendo monopólio com o Oriente. Tá ok? Características do período pré-colonial: você tem a exploração predatória do pau-brasil, que é essa árvore aí. O pau-brasil ele servia, como eu disse, para tingir tecidos, né? No seu interior ele apresentava uma cor avermelhada, e essa cor avermelhada dava um vermelho muito vivo, um vermelho muito forte, que era bastante apreciado na Europa naquele momento, ok? E também para a construção de móveis e navios. A exploração ela é nômade e também predatória. Ou seja, vamos lá. Por que é predatória? Porque os índios, a mando dos portugueses, eles vão retirando a árvore sem nenhum cuidado em replantar. Então, eles avançam mata dentro, tirando aquela vegetação e deixando para lá. Nômade, por quê? Além de predatória, os índios e os portugueses, eles iam tirando as árvores. A partir do momento que não havia mais árvores naquela região, eles arrumavam suas coisas e metiam o pé, iam para outras regiões. E isso foi destruindo o quê, galera? A Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica, que era muito abundante no litoral brasileiro, ela já começa a sofrer as interferências humanas. Então, ela já começa a perder espaço frente à colonização. Ok? Vamos lá. Escambo com os índios. Escambo seria a troca de mercadorias e serviços. Os índios cortam o pau-brasil, os índios retalham o pau-brasil, os índios transportam o pau-brasil até as navegações, né? E, em troca, o índio ganhava produtos que nós chamamos de bugigangas, quinquilharias. Tá? Era um serviço muito penoso, porque a árvore do pau-brasil, em idade adulta, ela poderia chegar até 15 metros de altura, por 1 metro de diâmetro. Então, o serviço era muito penoso e os índios, eles não conheciam a metalurgia, galera. Eles utilizavam machados feitos de pedras. Então, para retirar um pau-brasil, era o dia todo praticamente, porque o machado ele quebrava. E como eles recebiam outras mercadorias, muitas das vezes os portugueses davam para eles os machados de metais. E aí, no início, eles até gostavam, né? Porque agilizava o processo de retirar o pau-brasil. Então, eles gostavam bastante. Só que depois, com o passar do tempo, na verdade, ninguém é trouxa o tempo todo. O índio ele vai observar que ele está sendo feito de otário, né? Vamos dizer assim. Né? E aí ele vai começar a lutar, vai começar a guerrear contra os portugueses, ele vai começar a fugir, ele vai começar a se matar, porque ele não quer ser escravo, ele vive livre na floresta, na mata, e aí ele vai romper esses laços de amizade com os portugueses depois de algum tempo. Portugal, em relação ao Brasil, vai ter, né, uma posição bem secundária, e destaca-se de importante também as viagens portuguesas feitas no Brasil entre 1500 e 1530. Por exemplo, a gente tem, em 1501, a expedição colonizadora, né, feita pelo Gaspar de Lemos. Em 1503, uma outra expedição colonizadora, feita dessa vez pelo Gonçalo Coelho. Essas expedições eram expedições que visavam conhecer o território, procurar metais preciosos e intensificar também
a busca pelo pau-brasil. Também tivemos as expedições de guarda-costas, que eram expedições que tinham como principal viés tomar conta da terra. Portanto, essas expedições foram nos anos de 1516 e 1526. São expedições organizadas pelo Cristóvão Jacques, que cuidavam de invasões, de incursões estrangeiras, pirataria estrangeira. Então, as expedições de guarda-costas tinham a função de policiar o Brasil. Ambas eram lideradas pelo Cristóvão Jacques em 1516 e também em 26. Áreas de exploração do pau-brasil, né? O litoral brasileiro, o Atlântico. Temos aí várias feitorias, né? O que eram feitorias, galera? Era exatamente onde eles guardavam o pau-brasil, os índios guardavam o pau-brasil, e era onde também os índios recebiam o escambo. Então, à medida que esse índio acabava o serviço, ele passava na feitoria para poder receber o seu pagamento. Como eu disse para vocês, produtos, né, bem básicos mesmo. Um outro personagem também importante desse período é o cidadão chamado Fernando de Noronha. O Fernando de Noronha, ele foi o primeiro cara que arrendou o Brasil a Portugal. Então, o rei de Portugal, o Dom Manuel I, o Venturoso, ele vai entregar ao Fernando de Noronha a missão de recolher o pau-brasil. Ele vai ceder um estanco ao Fernando de Noronha. E aí o Fernando de Noronha ele vai enriquecer bastante, porque ele vai explorar o pau-brasil, vai explorar a mão de obra indígena, vai levar para a Europa toneladas de tora de pau-brasil, vai ganhar dinheiro e, como prêmio, ele acaba recebendo um lote de terras que futuramente vem a ser chamado de Fernando de Noronha, o arquipélago Fernando de Noronha, que faz parte do estado de Pernambuco. Em 1530, galera, o nosso Martim Afonso de Souza vai ter um papel muito importante aqui no Brasil. Por quê? O Martim Afonso de Souza ele vai ser responsável em colonizar o Brasil, em ocupar o Brasil diretamente. Uma outra expedição, né, a famosa expedição colonizadora, e nessa expedição colonizadora, o Martim Afonso de Souza, ele entende que é necessário povoar o Brasil. E aí ele vai ter uma missão muito difícil, que é povoar o Brasil, e aí também, de quebra, ele vai dar início, galera, à plantação de cana-de-açúcar. E a partir de 1530, o pau-brasil ele deixa de ser um produto, né, de vanguarda e passa a ser a cana-de-açúcar. Então, a partir desse momento, 1530, a concepção de Portugal ela muda em relação ao Brasil. Então, o Brasil ele passa a ser pioneiro, ao invés das Índias. Tá? Mas por que Portugal muda de ideia? Porque Portugal, então, resolve colocar o Martim Afonso de Souza para iniciar esse processo de colonização, de ocupação das terras. Primeiro, olha lá o slide. Medo de perder as terras para os invasores. É notório, é provado por A mais B, que durante o período pré-colonial, espanhóis e principalmente franceses atacavam a costa brasileira para poder fazer o tráfico de pau-brasil. Então, o rei de Portugal, em 1530, já era o Dom João III, e o Dom João III ele tem muito medo de perder esse território para os franceses, uma vez que os franceses não aceitavam o fato do Tratado de Tordesilhas não ter a França nessa divisão. Então, os franceses eles sempre vão questionar
a divisão de Tordesilhas. Por isso, eles vão atacar o Brasil sistematicamente. Depois, o principal motivo, que é a decadência do comércio com as Índias. O comércio com as Índias ele cai bastante, Portugal não consegue manter aquele sucesso das empreitadas iniciais. Há também a concorrência aumentando, outros países da Europa, como a Inglaterra, a própria Espanha, a própria França, começam a ir também na Ásia, no Oriente, para poder fazer o comércio com as especiarias. Então, a decadência do comércio português com as Índias é, sem dúvida nenhuma, o principal fator. O Dom João III ele precisa ter um plano B. E aí esse plano B é exatamente o Brasil. Esperança de encontrar metais preciosos, uma vez que a Espanha já havia encontrado metais preciosos na sua porção da América, principalmente na região do México, na região dos astecas. Então, Portugal, sabendo disso, vai ter também isso como um grande objetivo, que é a busca por metais preciosos. E aí, meus amigos, a estrutura administrativa do Brasil ela foi montada através do sistema das capitanias hereditárias, que são 15 lotes, igual a gente está vendo aí no nosso slide, e esses lotes eles seriam entregues a 12 donatários. E esses lotes passariam de pai para filho, por isso hereditários. Tá? Então, do Maranhão até Santana, Portugal vai dividir e vai entregar a investidores a missão de povoar a terra e também fazer a economia crescer. Perfeito? 15 lotes horizontais entregues pelo rei a membros da corte de sua confiança, principalmente os burgueses e também a nobreza. Essa capitania ela era doada através de um instrumento chamado de carta de doação. Esse documento transferia a posse do rei para o capitão. Porém, meus amigos, essa terra ela não era dada, ela era doada. Cabia ao rei retirar o domínio dos capitães se ele achasse necessário. Então, ele poderia simplesmente trocar o capitão donatário a seu bel prazer. O capitão donatário é aquele que recebe um dos lotes. A carta foral estabelece os direitos e deveres dos donatários e de todos os colonos, tá? Porque os colonos são as pessoas que vêm morar no Brasil. Essas pessoas elas precisam seguir leis. E quem vai impor essas leis é o capitão donatário, tá? Direitos dos capitães: aplicar a justiça, escravizar os índios e doar terras, doar sesmarias. Então, esse capitão donatário, ele podia chegar e doar sua terra para outras pessoas. E aí, a gente chega até na geografia, na concentração fundiária, porque ele vai ter uma terra e vai doar para quem? Ele vai doar para pessoas que ele confia. Então, ele vai doar para a própria elite. Então, desde sempre, galera, o pobre ele vai ter muita dificuldade em ter acesso à terra, porque o capitão donatário ele sempre vai doar para aquela pessoa que é amiga dele. Mesmo essa pessoa não sendo uma boa administradora, mas é amiga dele, tem dinheiro, né? Então, o ciclo econômico sempre vai ficar girando entre eles. Agora, o capitão donatário ele também tem deveres a serem observados. Por exemplo, fundar povoados, cobrar impostos e defender o território. Fundar povoados, ou seja, fundar vamos dizer assim, cidades. Só que para fundar cidades, precisa de quê? Precisa de pessoas. Só que aí entramos em uma outra problemática. Quais pessoas aceitarão vir para o Brasil
para poder trabalhar em uma obra complicada, em uma obra pesada. Né? Então, havia uma grande dificuldade de encontrar a mão de obra disposta a trabalhar. Né? Então, isso não deixa de ser um dos fracassos das capitanias hereditárias. Porque se você não tem mão de obra, não tem trabalho. Né? Então, alguns relatos são incríveis. As pessoas dizem que não querem vir para o Brasil porque o Brasil é o quinto dos infernos. Inclusive, teve até uma minissérie da Globo com esse nome. Isso porque, primeiro, os europeus vão dizer que aqui é muito quente. Aqui nos trópicos é uma temperatura muito quente. E outra, o europeu ele tem, né, uma ideia eurocêntrica, ele se acha superior. Então ele vai dizer, lá é o quinto dos infernos também, porque só tem gente feia. E aí, esse burguês, esse nobre, ele não quer vir. E aí, o que fazer de uma medida emergencial? Pegar os marginais e desviantes da sociedade portuguesa. Então, eles vão nas prisões, eles vão nas ruas, eles vão nos prostíbulos, tirar essas pessoas que são marginalizadas e jogar no Brasil. Né? Inclusive, no Brasil, nesse momento, chegam muitas pessoas sem orelha. Por quê? Porque uma das penas em Portugal era cortar a orelha do ladrão. Então, os ladrões, eles tinham as orelhas cortadas e eles também eram mandados para o Brasil. Né? Então, uma coisa bem interessante. E no Brasil, eles recebiam uma coisa chamada de couto omísio, que é exatamente o direito de não serem achincalhados por não terem orelha. Então, galera, a lei anti-bullying, ela existe no Brasil desde o século XVI. Então, se uma pessoa visse um cidadão sem orelha, não poderia zoar, porque estaria cometendo um crime, visto que esse desorelhado, ele recebeu a segunda chance de Deus, ele recebeu a segunda chance do rei para poder vir para o Brasil. Claro, obviamente que a lei existia, mas muitas das vezes não era cumprida, né? O pessoal gastava mesmo, não estava nem aí. Privilégios de Portugal, privilégios metropolitanos. 100% de todo o pau-brasil era levado para Portugal, né? Então, mesmo com o início da cana-de-açúcar, o pau-brasil ele continuava sendo explorado e 100% das suas reservas monetárias era do Estado português. 100% sobre as drogas do sertão. Drogas do sertão eram produtos como cacau, canela, noz moscada, o guaraná da Amazônia, né, é considerado uma droga do sertão. Né? Enfim, essas drogas do sertão não tem nada a ver com produtos ilícitos, não. São produtos que tinham uma grande consumação porque eram bem aceitos e as pessoas queriam consumir mais, daí ganhou-se o nome de drogas. 20% dos metais preciosos, caso Portugal encontrasse, né? Então, se um minerador encontrasse os metais preciosos, ele sabia que 20% do peso bruto deveria ser entregue à coroa portuguesa e 10% sobre toda a produção agrícola. No caso, já a cana-de-açúcar em destaque aí nesse momento, tá legal? Deixa eu mudar aqui a câmera aqui. E aí, galera, até agora tá tranquilo? Algum feedback? Tranquilo, professor. Show. Então, a gente ainda está falando, né, de capitanias hereditárias. Então, motivos para aplicação deste tipo de organização. Qual? Capitanias hereditárias. Portugal já havia testado o sistema de donatárias nas ilhas do Atlântico, Cabo Verde, Açores e Madeira. Então, lá nessas regiões, o sistema funcionou maravilhosamente bem. A produção de açúcar ela foi muito boa, só que como eram ilhas, Portugal não conseguia satisfazer todo o mercado europeu. Então, ele precisava de territórios maiores, né, para poder aplicar também a produção de cana-de-açúcar.
Cana-de-açúcar que era produzida na África, tá? E Portugal vai entender como é que funciona essa dinâmica para poder também produzir. Transferência de despesas para particulares. Portugal não gastava nada. Então, o que é isso? O capitão donatário ele ganhava só o direito de explorar a terra. Então, se ele vai fundar uma vila, se ele vai fundar um povoado, se ele vai iniciar o plantio de cana, é tudo do bolso dele. Então, isso tudo precisa de muito dinheiro, né? E muitas das vezes o cara não tinha tanto dinheiro assim para poder investir. E, paralelamente a essas questões, a gente tem o fracasso do sistema aqui no Brasil. Por que fracassou? Vários foram os motivos, né? Primeiro, falta de recursos dos donatários, falta de interesse, né? O cara recebia a terra e, caramba, o que eu vou fazer no Brasil? O que eu vou fazer no quinto dos infernos? Tô fora, não vou. Então, largava a terra aqui abandonada e nem vinha ver como é que era a situação. Tinha também uma grande distância com Portugal, e isso implicava na comunicação, né? Se tivesse algum acontecimento e os capitães precisassem recorrer ao Estado português, como é que ia haver uma rapidez nesse contato? Não tinha, né? Tudo era escrito através de cartas, essas cartas embarcavam para Portugal e demoravam 1 mês e meio para ir, mais 1 mês e meio para voltar. E o Atlântico é uma região que tem muitos piratas. Então, muitas das vezes, o navio vai e não volta, ou o navio consegue chegar, mas não consegue, né, atravessar o Atlântico, ou até mesmo o rei lê a carta e não tem também interesse em ajudar. Então, uma série de situações a respeito da distância acabaram corroborando para o fracasso do sistema. Muitas invasões estrangeiras também, principalmente de franceses, como eu disse para vocês, e ataque dos índios. Os índios eles foram importantes, né, nesse primeiro momento. Os índios, depois eles brigaram com os portugueses, foram se afastando, mas o índio ele busca a vingança. Por quê? Porque ele tinha um pedaço de terra e agora ele foi expulso. Então ele vai se reorganizar, ele vai buscar a sua vingança utilizando o efeito surpresa. Então, pelo fato dele conhecer a terra, ele vai atacar o inimigo de uma forma muito precisa, né? E muitos índios eram extremamente agressivos, violentos, índios que praticavam a antropofagia, que é o consumo da carne humana. Então, muitos índios comiam os portugueses em rituais, né, para adquirir a força daquele que estava sendo devorado e tudo mais. Então eles tinham medo, né? Os portugueses tinham medo de vir também por conta desses índios que praticavam a antropofagia. É diferente de canibalismo, tá? O canibalismo, muitas das vezes, a pessoa come para saciar a fome. O índio ele não passava fome. O índio ele tinha produção agrícola, ele criava animais, ele tinha uma estrutura alimentar bem desenvolvida. O ritual de antropofagia é o consumo da carne humana com viés religioso. Ou seja, ele come o seu inimigo porque ele imagina que vai anexar a força do inimigo, né? Ou pelo menos as partes que mais se destacam do inimigo. Então, por exemplo, a pessoa tinha um braço forte, os índios comiam o braço dessa pessoa, o inimigo tinha as pernas fortes, tinham canelas finas, e aí eles comiam as pernas para poder ter também aquela força. Então, eles faziam esse tipo de rituais, né, chamados de rituais de antropofagia, não é canibalismo. Embora tanto um quanto o outro, né, tem a degustação da carne do inimigo. Das 15 capitanias, 13 não conseguiram ir à frente, somente 2 prosperaram, que são exatamente Pernambuco e São Vicente. Pernambuco, do Duarte Coelho, e São Vicente, do Martim Afonso de Souza. Já fica a dica aí, galera, porque Pernambuco,
vai se tornar a capitania mais próspera do Brasil, porque é lá onde a cana-de-açúcar encontra um ambiente muito favorável. É em Pernambuco que a cana-de-açúcar encontra, por exemplo, o clima tropical úmido. É em Pernambuco que o açúcar encontra o solo massapê, que é a terra preta, né? Então, nessas conjunturas naturais é que faz com que Pernambuco se destaque na economia açucareira, ok? Temos aí os governos gerais, né, que é um processo de centralização, tá? De centralização administrativa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair do slide e ir para o material, porque no material ele está mais explícito aqui para vocês, tá? Então, essa aqui é a aula de semana passada, essa aqui que eu quero. Então, basicamente, a gente está aqui, ó, né, no fracasso do sistema das capitanias. Então, a falta de terras férteis está mais completo, como eu disse para vocês. A falta de terras férteis em algumas regiões, o conflito com os índios, essa questão da antropofagia também, a falta de interesses de alguns donatários, a distância com a metrópole, a comunicação, recursos, né, o dinheiro para poder fazer um investimento amplo e maciço, e também a falta de mão de obra, como disse para vocês, é difícil encontrar pessoas que estão dispostas a sair da Europa em prol, né, de trabalhar aqui numa região que teoricamente era só vegetação, né, de um lado, animais perigosos de outro, índios também canibais não, índios que praticavam antropofagia de outro lado. Diante dessas dificuldades, o governo geral ele vai ser criado para exatamente centralizar essa administração, tornar essa administração mais direta. Isso porque essas capitanias hereditárias elas tinham um sistema de governo muito descentralizado. Então, cada capitão se achava mais importante do que o outro. Não havia um consenso, muitas das vezes. Com a criação do governo geral, a gente tem a saída da descentralização, que não deixa de ser um dos motivos para o fracasso do sistema, e a entrada de um governo centralizado, de um governo geral. Tá? Esse governador geral, ele não vai extinguir as capitanias hereditárias. Ou seja, ele vai deixar as capitanias hereditárias agora sendo vinculadas a ele, governo geral. O sistema de donatárias, ele vai ser modificado para o sistema de governo geral. Agora, o nome capitanias hereditárias vai deixar de existir a partir de 1759, na gestão do Marquês de Pombal. Então, meus amigos, temos que ter muito cuidado em relação a isso. Eu costumo dizer para os alunos, para ficar mais fácil o entendimento, que as capitanias hereditárias são os estados de hoje, né? Então, quando a gente passou para a República, a gente passou a utilizar o termo estado, perfeito? Então, essas capitanias são os estados hoje, guardadas as proporções, tá bom? Como eu disse para vocês, o governador geral ele vem para centralizar, né? Ele vem para tornar a administração mais direta. Porém, esse governador geral, vou até colocar isso em negrito, ele em itálico também, ele traz consigo 4 auxiliares diretos, 4 pessoas para atuar em suas esferas, respectivamente, justamente para tornar a administração muito mais fácil e muito mais objetiva, né? Então, esse governador geral, ele traz o capitão-mor, que é o responsável pela segurança de todo o litoral. Olha aqui meu cursor, como é que tá, ó, no mapa aqui, ó.
todo esse litoral. O alcaide-mor, ele vai cuidar da segurança do interior das capitanias, ele vai ser uma espécie de policial, né? Ele vai ser uma espécie de policial militar. O alcaide foi, durante muito tempo aqui no Brasil, um posto militar, hoje em dia não existe mais. O provedor-mor, ele vai cuidar dos negócios, ele vai cuidar das finanças. Vou até escrever aqui para vocês. Ele vai cuidar das finanças, né, dos impostos. Portanto, essa função também cabe ao provedor-mor. E o ouvidor-mor, ele vai cuidar da aplicação da justiça, ok? Então, bem interessante aí, porque cada um desses profissionais atua em uma determinada área. Outro detalhe que é importante a gente ter conhecimento: todos os cargos têm o nome MOR, tá? Esse MOR, ele significa que dentre todos os cargos de capitão, de alcaide, de provedor, de ouvidor, dentre todos esses existe, né, o maior, existe o mais importante, né, o oficial que vai controlar juntamente ao lado do governador-geral, tá? Essa parte aí do Brasil, ok? Galera, dúvidas? Abre o microfone e fala. Não podemos acumular dúvidas. Então depois fica difícil. Tudo ok. Beleza. Fico muito feliz com isso. Bom, observação. As atribuições do governador-geral estavam no regimento de Almerim, ou regimento Castanheira, que era uma espécie de código de leis que o governador-geral ele tinha que respeitar, ele tinha que assinar e passar essas informações adiante. É uma espécie de livro de direitos e deveres, né? Um código de leis que seja. Ao governo geral competia, então, as funções específicas do governador geral, galera. Coordenar a defesa contra ataques, instalando e refazendo fortes, construindo navios e armando os colonos. Então, vamos lá. Galera, em Copacabana, a gente tem uma coisa chamada Forte de Copacabana. Em Cabo Frio, a gente tem a Praia do Forte. Em Niterói, a gente tem o Forte de Jurujuba. Então, galera, são coisas que foram criadas nesse período. O forte é uma fortaleza militar que faz a defesa do litoral, tá? Então, o governador-geral, ele tinha que coordenar essa defesa e passar a missão para o capitão-mor. Armar colonos, entregar armas para as pessoas, seria isso? Sim, exatamente. Esse armar os colonos significa terceirizar a segurança. Então, é correto também usar esse termo aqui, ó, formar milícias. Então, o colono ele podia ganhar o direito de possuir armas e cuidar da defesa, tá? Claro que o governador-geral ele não vai entregar a arma para qualquer um, ele vai selecionar algumas pessoas. Quem serão essas pessoas? Os grandes proprietários de terras. Então, esses grandes proprietários de terras, eles também vão cuidar da segurança. E aí, galera, eles vão aproveitar para impor também o medo, tá? A imposição do medo, porque eles usam armas, eles controlam a segurança e nada será feito contra eles, tá bom? Fazer aliança com os índios e iniciar a sua catequese. É nesse momento aí que tem a chegada dos padres jesuítas, do Manuel da Nóbrega, do José de Anchieta, né? Catequizar o índio é amansar esse índio, é fazer com que esse índio não atrapalhe o processo de colonização, deixar esse índio quietinho para não atrapalhar. Só que para isso
precisam dos padres jesuítas, né? Os soldados de Cristo, né? Padres que têm o viés também de militares que vão, aos trancos e barrancos, conseguir catequizar grande parte dos índios. Explorar o interior, explorar o sertão, informando a coroa as descobertas. Doar sesmarias, né, doar terras, no caso, sesmarias são terras, para facilitar a construção dos engenhos. O engenho é onde o açúcar é produzido, tá? Os senhores de engenho são os donos dessas terras onde o açúcar é produzido. Proteger os interesses metropolitanos no que diz respeito ao estanco e arrecadação de impostos. Estanco, galera, falei lá no slide, torno a repetir. O estanco é quando você arrenda algum produto. Por exemplo, o Fernão de Noronha, ele recebeu um estanco, ele recebeu a permissão de explorar o pau-brasil. O pau-brasil pertence à coroa portuguesa, mas ele pode explorar. E depois que ele faz a venda, ele precisa pagar imposto ao Estado, ok? Eu chamo muita atenção de vocês para essas palavras, tá? Escambo e estanco. São palavras que têm um som bem parecido. Escambo é o índio. O índio, ele trabalha em troca de quinquilharias. Estanco é quando a terra é arrendada. Um produto é arrendado. Portanto, escambo, índio, estanco, arrendamento. O primeiro arrendatário foi quem? Fernando de Noronha. Ok, galera? Então, é uma informação bem importante para vocês. O governo geral foi instalado na Bahia de Todos os Santos, na cidade de Salvador, a nossa primeira cidade no Brasil. A nossa primeira capital foi a cidade de Salvador, fundada em 1549 por Tomé de Souza, o nosso primeiro governador-geral. Tá ok? Galera, esse material ele já está à disposição de vocês lá na plataforma, tá? Depois vocês podem retirá-lo de lá, tá? Aqui eu não vou salvar. E vamos acabar aqui de apresentar a tela para vocês. Então, galera, essa parte da história aí é a primeira parte, tá? É o primeiro momento, né, de contato dos portugueses com a terra. E, rapidamente, vamos ver uma questãozinha da prova de 2010 de história. Vamos ver uma questãozinha aqui a respeito do nosso período pré-colonial, meus amigos. Então, é a questão 11 da prova amarela. Leia o texto abaixo. Durante cerca de 30 anos, após a chegada da esquadra comandada por Cabral, o Estado português não iniciou a colonização de fato no Brasil, ficando o período conhecido como pré-colonial. Pois bem, assinale a opção que apresenta as características do período. Vamos lá. Letra A. Intensa chegada de colonos de origem espanhola para o Brasil. Não, porque o espanhol, ele é, digamos assim, um invasor. A terra pertence a Portugal devido ao Tratado de Tordesilhas. Letra B. Início da produção de café, principalmente na região Nordeste. Meus amigos, o café ele vai ser produzido na região Sudeste e no período do Império Brasileiro, não no período colonial. Letra C. Extração do pau-brasil e o uso da mão de obra indígena. Plantio sistemático da cana-de-açúcar, principalmente na região Centro-Oeste. Qual é o gabarito dessa questão aí? Pode falar com vontade. Letra C. Galera, é o nível da nossa prova. Gabarito, letra C. Tá? Então,
o uso da mão de obra através do escambo e também a extração do pau-brasil, tá? Então, é uma parte aí que a gente tem que ficar muito receoso. A próxima questão a gente faz na semana que vem, que é a questão já do Tomé de Souza, tá? Que é o nosso próximo assunto. Inclusive eu até esqueci eu tirei, né, o negócio aí de compartilhar a tela com vocês não viram a questão. Mas eu volto aqui rapidamente aqui. Eu acabei me empolgando. Olha a questão aí. É essa a questão. Então, estou falando besteira. Olha a questão aqui, questão 11. Olha aqui a questão 11. Gabarito, letra C. Tá? Então, é bem tranquilo, bem fácil, né? Um conteúdo aí de período pré-colonial. Tá bom? Bem relax. Bem fácil. Agora sim, vou parar de apresentar para a gente encerrar o raciocínio, que vocês vão ter aula de sociologia agora. Encerrar aqui a gravação.